Oh, este nosso O prolongado já devia ser marca registrada. Bom, agora a sério, muito boa noite aí a todos que estão aí desse lado, especialmente ao primeiro que entrar. Obrigado por estares aí. Então, sabem aqueles dias que uma pessoa está na ronha e tipo vai a um sítio só porque sim e depois chega cá, vocês não estão a ver, ou melhor, vocês até estão a ver, vou fazer aqui um pequeno zoom, estão a ver, imaginem, vocês estão a chegar a uma vigília pela paz e vocês deparam-se com este aparato policial. Não me parece muito condizente com o espírito das pessoas que aqui estão e sinceramente não tem lógica nenhuma. E isto tudo porquê? Então, vamos agora tirar o zoom. Estão a ver aqui? Estes magníficos mupis que vocês estão a ver aqui cercados por baias da Câmara Municipal. É uma exposição em homenagem ao 25 de novembro. E os promotores da Vigília foram abordados por alguém da Câmara Municipal a pedir que não se realizasse a Vigília neste espaço específico, ok? Apesar de ter sido informada a Câmara Municipal, a Polícia e todas as entidades que se iria realizar aqui uma Vigília que não é a primeira, ok? Já é, pelo menos que eu saiba, a quarta Vigília que acontece aqui às quartas-feiras. E pronto, e que o ideal era não ficarmos aqui neste sítio. Vou-vos mostrar aqui, eu gosto muito, vou mostrar aqui estes nossos amigos que vão aqui com uma grande pinta, pendurados nas motas, com umas pistolas, lá vão eles embora. Então, continuando, veio uma pessoa da Câmara pedir que nós tivéssemos sensibilidade e que não viéssemos aqui para esta zona em específico, ok? Eu queria só, vamos ver se eu consigo aqui, olha aqui, estão a ver aqui este apontamentozinho? Então, esta bandeira está mesmo pendurada em cima do 25 de novembro. Bom, obrigada àqueles que estão aqui, espero que continuem a vir, é muito importante. Hoje temos o microfone aberto, por isso quem quiser pode vir falar, pode vir partilhar um poema, algumas palavras, pensamentos, o que quiserem, à exceção de, claramente, o discurso de ódio, porque será cortada a palavra a qualquer pessoa que tiver um discurso antissemita, islamofóbico, transfóbico, racista, machista, etc. Eu queria dar umas palavras assim de conforto, mas não as tenho. Estou chateada, estou triste e espero que outras pessoas consigam se calhar dar um bocadinho mais de esperança. Hoje não sou eu. Para quem se quiser inscrever podem vir aqui à frente e iremos receber-vos de braços abertos. Vou dizer isto agora em inglês para quem não percebe português. Hi, good night and thank you for coming here today. The last vigil we did was 2 weeks ago, where there was a pause in the ceasefire. Now the ceasefire continues, and genocide has no pauses, as we all know. So it's really important that we're here today and that we don't stop fighting and caring about what's happening in Palestine. Keep boycotting, keep going to the streets, keep speaking to your family members and your colleagues. Don't stop caring and don't make this list become even longer, because I'm really scared that this list by now would just cover Lisbon entirely. Today we have an open microphone, so whoever wants to come and share poetry or any thoughts, songs, whatever you have in your mind. We will not tolerate any hate speech, because
we're trying to make a safe space out of this. And I'm not in a brilliant mood today because of all of this that is happening. I don't have any words to comfort you because I feel quite hopeless. Maybe by the end of tonight I'll feel a bit differently, but I'm just trying to be very honest. But thank you for those of you who came out tonight. Thanks. Obrigada, Nico. The first person I'm going to call is Ness. A primeira pessoa que vou chamar aqui é Ness, que nos vai cantar e tocar algumas músicas. Obrigada. To take it all.
I see everything. I see everything your heart doesn't bear. I'll see all the bad things your heart cannot stand. I'll be here. We hide.
foi super lindo. A seguir gostava de chamar Dima, que vai ler um poema. Sim? Sim? Ah, ok. Exato. Dima, come and read a poem. Before I read a poem, I'm gonna just say an announcement. مرحبا لكل حدا بيحكي عربي هون. إذا أي حدا بحب أهلا وسهلا فيكم، وشكرا لكم هون ونشارك ألمنا وحزننا مع بعض في الوقت الصعب هذا. إذا في حدا بحب يتفضل منكم هون يحب يحكي أي إشي باللغة العربية أهلا وسهلا فيه وبتشرفونا. Hello everyone. It's been some time. Sorry, I'm trying to find what I wrote and apparently the edit went bad. Okay, let's see. I wrote this poem. Well, first of all, hello and thank you for being here. It's been a true inspiration gathering every single time and being with each one of you. Oh, there's a marathon coming. I wrote this poem Go guys. and I was inspired by all of you here. Go guys! It's called Number of Days and Counting. Malta, tento-me 61 uma days maratona ago, aqui a passar. I didn't Há know any bocado of you. umas pessoas com skates. 61 days ago, I didn't matter to you. 61 days ago, my family here was very small. 61 days ago, the world was different. 61 days ago, my Palestinian cause been under the dark. 61 days ago, I had different friends. 61 days ago, I cared too much. 61 days ago, I wasn't as proud as I am proud today. 61 days ago, I had very little hope to go home again. 61 days ago, and for 61 days, I have been in pain. 61 days ago, the internet was lame, and my Palestinian cause was a poem. And today, it's a living revolution around the globe, manifesting inside every poet, every artist, and every free spirit. 61 taught me it's okay to feel helpless, but it's not okay to do nothing. 61 days showed me the true two sides of humanity and there is nothing in between. 61 days confirmed that we live in a controlled world. Some see pink and others gray. 61 days taught me not to apologize for who I am. The past 61 days taught me not to complain. It's not my fault and I will not fall for their trap. 61 days taught me I can't be free if all is not free. The past 61 days have reformed the meaning of freedom to me. And for 61 days, I'm committed to tell the truth and nothing but the truth. 61 taught me to shed my fear and reignite the power of the womb, the source of life, men and everything, every being. For 61 days, I saw my son and every child in Gaza, wept, mourned, and wailed for every mother. For 61 days, I prayed for the victims that had no say. The past 61 days, our bond got strong. We gathered, we marched, we chanted, we cried, we ate, smiled, and hugged each other. I stand here before you to tell you that I am grateful for you and each one of you, and every day for the past 61 days and still counting. Thank you. Are we going to be silenced? No! Are we going to accept the brutal reality? Are we going to march? Are we going to protest every single time? And we're going to do everything we can for our freedom and the freedom of the world. We're not going to sit still and this is over. This is not over. And it's not going to end until all of us march together, unite as one globally, not just in Lisbon. And it's going to happen. And I know it is.
I appreciate every one of you, truly. I would have not write or felt hope every single day if it wasn't for all of you. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you. Palestina vencerá! Palestina vencerá! Palestina vencerá! Palestina vencerá! Palestina vencerá! Ceasefire! What do we want? Ceasefire! What do we want? Ceasefire! Ceasefire! What do we want? Ceasefire! Thank you so much, Dima. I don't know where you are now, but there you are. Thank you. I don't know about you, but that made me feel a bit more hopeful, sad, and happy. So I think this is why an open mic is so important, and this is why I urge you to come here and share, if you feel like it, of course. A seguir vou chamar a Violeta Azevedo, que vai tocar um bocado de flauta, pelo que eu percebi. Obrigada. Vou tocar uma música chamada Onadigun, de Ahmad Kabur. É uma música sobre a resistência e força do povo palestiniano.
Obrigada, Violeta. A seguir queria chamar Elizabeth para vir partilhar umas palavras. I wanted to call Elizabeth to share some words. Okay. Hi, everybody. I wrote something today. It's a little bit angry. I hope that's okay. Is that okay? Just wanted to let you know I'm Jewish American, and I've been watching what's been happening over the last 61 days and over the last 75 years. No, I'm not 75, but you know what I mean. And what is happening today is a genocide, and I don't want you to let anyone tell you that it's not. You can take those words from me to you, and yes, that's what I wanted to start with. And I'll read now what I wrote for you. Let me just... Okay. I don't want to wake up like this anymore. I don't want to decide how to describe these scenes I see of gore in a way that will convince you to open your eyes. You had your chance, and I no longer believe your lies. You're sorry. Not true. You're busy. Fuck you. You're on the fence about the words I use. Please tell me how I should describe genocide to you. I can no longer wake up to this living nightmare, to a world where anyone could think this is fair. Do you know how I choose which pictures to share? I'll give you a clue. The blonder the hair or eyes made of blue, you're more likely to care. I bet you didn't know that. Or maybe you did. Maybe you have a hierarchy ranking of kids. Hell, my son would be on top of your list. I can no longer wake up to this unfolding M. Night Shyamalan twist. Growing up, I was afraid to watch Schindler's List. How could I know there were already Nazis in my midst? And yes, I said the N-word because the description fits. What else should I call genocidal fascists? Just because their family doesn't mean they get dismissed. I don't want to wake up after this. I can never unsee the things that you did. I can never believe you killed 8,000 kids. I can't even say this number. Do you know how hard this is? I don't want to wake up anymore. I've cried harder these 2 months than I ever have before. Dear God, were our hearts made to be this sore? What more? Give me a sign. Let me know this is all going to be fine. Let me know that we will win before I resign, because I don't want to wake up. I don't want to wake up unless you're holding my hand. That is to say, I hope that you all understand that every time you speak for Gaza, it helps to lift this sorrow. So please, say something so we can all wake up tomorrow. Thank you, Elizabeth, for sharing that poem with us. I'd like to call Maria Reis next, and she's going to sing some songs and play some music for us. Thank you. Vou cantar 2 canções do Zeca Afonso. O céu cinzento sobre o astro novo
batendo as asas pela noite calada, vêm em manos com pés de veludo, chupar o sangue fresco da mandala. Se alguém se engana com seu ar sisudo e nos franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, pousam nos prédios, pousam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam à ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo e não se esgota o sangue da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. O que faz falta quando sabes que vai haver dança? O que faz falta? O que faz falta é animar a malta. O que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta. O que faz falta? Quando um cão te morde na canela. O que faz falta? Quando à esquina há sempre uma cabeça. O que faz falta? O que faz falta é animar a malta. O que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta. O que faz falta? Quando um homem dorme na valeta. O que faz falta? Quando dizem que isto é tudo treta. O que faz falta? O que faz falta é agitar a malta. O que faz falta? O que faz falta é libertar a malta. O que faz falta? Se o patrão não vai com duas luas. O que faz falta? Se o fascista conspira na sombra. O que faz falta? O que faz falta é avisar a malta. O que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta. O que faz falta? O que faz falta é avisar a malta. O que faz falta?
faz falta é dar poder à malta. O que faz falta. Palestina livre. Obrigada, Maria. A seguir queria chamar Joana Seixas para falar. E para quem ainda não se inscreveu, se quiserem partilhar algumas palavras, não tenham vergonha. Olhem para mim, eu estou aqui, estou a morrer de vergonha e não é assim tão mal. Por isso, convido-vos a inscreverem-se connosco, se tiverem alguma coisa para partilhar. Obrigada. Olá, boa noite. Isto é muito mais complicado do que parece, tens razão. O coração parece que vai sair pela boca e eu até estou habituada a microfones, de alguma maneira. Mas escrevi aqui uma série de coisas e quando começo a pensar que as vou ler, fico sempre com o receio. Não é o receio de as dizer, aliás, porque as vou dizer, mas é quase que me apetece começar pelo fim, que foi uma frase que eu escrevi no fim, em que parece que perante a catástrofe que está a acontecer, as palavras são sempre muito pequeninas, mas a verdade é que elas querem dizer coisas e que nós temos que as utilizar para fazer chegar a nossa mensagem. Em primeiro lugar, eu gostava de agradecer a todas as pessoas, a generosidade de todas as pessoas que estão aqui presentes, a mostrar que é vital lutar pelos direitos humanos. Eu nunca visitei a Palestina, eu não conheço, infelizmente, nenhuma pessoa palestiniana, não tenho família ou amigos na Palestina, mas isso não me afasta em nada, nem 1 milímetro desta luta. Num mundo tão acomodado, tão fechado na sua vida individual, tão polarizado, é importante dar sinais de que a luta coletiva é fundamental para a conquista da liberdade de todos. Aproxima-se o Natal e já não deve tardar muito a surgirem as primeiras resoluções hipócritas vindas da Europa para o próximo ano. Apelos demasiado tímidos a pedir uma pausa humanitária. Porque o que este genocídio está a expor é que mesmo após 75 anos de opressão e violação sistemática dos direitos humanos, não são só os civis inocentes que morreram e morrem a cada minuto que passa em Gaza. Morreu e morre também o mito de uma Europa humanitária, pelo menos nas suas instituições, porque as pessoas, essas têm uma forte identidade humanitária e isso não vai morrer. Estaremos aqui. Eu falo da Europa porque é aqui que eu vivo, foi aqui que eu cresci e onde, mesmo que com algumas reservas, acreditei que vivia numa verdadeira união de povos, responsável, humanitária, com defeitos, mas democrática. E o que mais me tem revoltado é esta narrativa em que nos querem fazer acreditar. A grande maioria dos meios de informação apresenta apenas uma facção da história. E neste momento em que já morreram mais de 80 jornalistas, já agora uma salva de palmas para eles, heróis a quem temos que agradecer por nos conseguirem fazer chegar do outro lado. O que ninguém quer mostrar, o que ninguém quer enfrentar. Uma estratégia que não é inocente e torna praticamente impossível ter duas abordagens isentas dos acontecimentos. É que para além deste boicote, Israel ainda difunde de forma estratégica e faseada notícias falsas e mentiras para suportar a sua ação com a total conivência dos Estados Unidos e da Europa. Como se não bastasse, sempre que alguém com voz na Europa questiona a proporcionalidade das ações israelitas, é imediatamente posto em causa e apontado como um alvo por Israel. Virar um lado contra o outro é o que eles querem que nós façamos. Mas nós não estamos contra nenhum povo.
nenhum povo. Estamos sim contra um regime sionista que oprime de forma violenta há dezenas de anos, um regime que acha que tem o direito de privar os palestinianos das suas terras para as entregar aos seus cidadãos. Esta forma cobarde de estar na guerra, com cúpulas de ferro financiadas pelos Estados Unidos, esta desproporcionalidade que surge após anos de privação, é o que torna este genocídio possível. É demasiado gritante o silêncio e a ineficácia dos líderes mundiais. Por tudo isto, e por mais difícil que possa parecer, e acreditem que Israel quer fazer parecer que é impossível uma solução, que não tem outra alternativa senão arrasar Gaza, temos que acreditar que uma solução é possível e ser resistentes a todos estes ataques e apoiar, mesmo que à distância, a bravura, a coragem e a dignidade do povo palestiniano. Enquanto escrevi estas palavras, como estava a dizer no início, sentia-as sempre pequenas e insignificantes perante a enorme catástrofe, outra Nakba, que está a acontecer em Gaza e nos territórios ocupados por Israel. E como a poesia, por vezes, encontra na sua arte um bom mensageiro, termino com um poema em inglês, para chegar, se calhar, a mais pessoas, que desconheço o autor, peço desculpa, tirei-o da internet. Se alguém souber, no final, pode-me dar os créditos. I am not from Palestine, but here I stand. My eyes telling 1,000 stories about a land of hope, a land of courage, a land where one child is braver than 1,000,000 men. I am not from Palestine, and the world is blind. They won't open their eyes or even take a stand. Can't they hear the children's cry? Can't they hear the children's cries? Or the bombs raining from the skies? I know they do. But all they do is justify their crimes. I am not from Palestine, but I bleed, because every Palestinian wound is mine. I am not from Palestine, but I understand that what goes around comes around. And one day, the sun will shine, and my hands will touch the sand of a free land called Palestine. Obrigada. Obrigada, Joana. A seguir queria chamar a Amy Mochila para virem tocar uma música para nós. Obrigada. Boas. Não preparámos nada em específico para tocar alguma coisa assim mais relevante, mas como quem estava há bocado a Maria, pode ser que possamos animar um pouco a malta que já tínhamos e animar a luta e para que isto não pare. Há de vir comigo onde o pai não vai. Tenho bandeira pronta para hastear, bagaço bem servido para não mais lembrar. O irmãozito, o meu amor, vão embora e não vão voltar. Ai não, não há nação, se é nação só por ter chão. Puxa a patinha, não há redes nunca, vais ser o último a ficar nessa espelunca.
nunca. Tanta saudade, esvazia-se a cidade. Triste só no campo é que se é tudo de verdade. Ah, é, pois é, sozinho a ver TV. Estou frustrado e assim já tratado, com o chato, com o trajado ou com qualquer remediado. Ou faço um épico de amigos e de irmãos, forte e convincente para prender os pés e mãos. Mas não que é meu irmão e meu amigo na prisão. Já só sobra então cantar sobre união. Puxa a patinha, não há redes nunca. Eu puxo a minha, tamo juntos na espelunca. Menos saudade é para nós a cidade. Tristes mas urbanos somos tugas de verdade. Puxa a patinha, não há redes nunca. Eu puxo a minha, tamo juntos na espelunca. Menos saudade é para nós a cidade. Tristes urbanos somos tugas de verdade. Ah, é, pois é, todos no café. Ah, é, pois é, nós todos no café. Obrigada. A seguir queria chamar Cristina Clara para vir partilhar algumas palavras. E se alguém se quiser inscrever, ainda temos muito espaço. If anybody wants to enroll, we still have a lot of space. And I'm sure if you want to sing a song, someone can lend you a guitar. So don't be shy. Thank you. Boa noite a todos. Obrigada por estarmos juntos aqui. Obrigada ao coletivo da Palestina, em particular a Margarida, por me ter desafiado a juntar-me mais ativamente hoje. Eu gostava de partilhar a minha inspiração, alguma esperança nestes, talvez um pouco inspirada pelo aniversário da morte de Nelson Mandela ontem, grande lutador contra o apartheid, que eu também disse que falamos. E inspirada também pelo nosso secretário-geral das Nações Unidas, que hoje invocou pela primeira vez o artigo 99 junto ao Conselho de Segurança da ONU, e que nos pode trazer alguma esperança. Pelo cessar-fogo, pela livre expressão da identidade de todos os povos, naturalmente pelos direitos humanos. Queria primeiro dizer um pequenino poema de uma poeta palestiniana, Fadwa Tuka, que se chama O Dilúvio e a Árvore. Quando a tempestade satânica chegou e se espalhou no dia do dilúvio negro, lançado sobre a boa terra verdejante, eles contemplaram. Os céus ocidentais ressoaram com explicações de regozijo. A árvore caiu. O grande tronco está esmagado. O dilúvio deixou a árvore sem vida. Caiu realmente a árvore? Nunca. Nem com os nossos rios vermelhos correndo para sempre, nem enquanto o vinho dos nossos membros despedaçados saciar nossas raízes sequiosas, raízes árabes, vivas, penetrando profundamente na terra. Quando a árvore se erguer, os ramos vão florir, verdes e viçosos ao sol. O riso da árvore desfolhará debaixo do sol e os pássaros voltarão. Sim, os pássaros, com certeza, voltarão. Boa, muito bom.
Bom, maltinha, estamos aqui na Praça do Município, em Lisboa, em frente à Câmara Municipal, a acompanhar a vigília a favor da Palestina, ok? Lembra-me da balada do já sabem, se quiserem pagar o jantar aqui à malta, estejam à vontade, ok? Muito obrigado. Quem souber cantar, cante também. Águas passadas do rio, meu sono vazio, não vão acordar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar, águas das fontes calai, águas das fontes calai, desde o rio até ao mar. Deixem meus olhos secar, águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Desde o rio até ao mar, a Palestina será livre. Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will be free. Bom pessoal, não se esqueçam, dia 8 de dezembro, ou seja, sexta-feira, manifestação pela Palestina, a começar às 3 da tarde no Largo do Martírio, e vamos terminar junto à Casa dos Bicos, a antiga Casa dos Bicos, hoje a Fundação José Saramago. Ok, se quiserem aparecer e participar, estejam à vontade. Se não quiserem, podem acompanhar aqui. Entretanto, sexta-feira, ou melhor, sábado, temos aí mega manifestação de apoio à luta pela justiça climática. Se quiserem marcar presença, por favor apareçam, ok? Se não quiserem marcar presença nem de um nem no outro evento, podem discutir aqui na PTrevolution, ok? Pá, se quiserem oferecer aqui o jantar hoje ao Nuno, ao ninjador, ao Nuno fazendeiro, é só mandarem mensagem e a gente articula aí através do Android. É a melhor forma para me poderem oferecer o jantar. Como podem ver, aqui está bom. Se estiverem perto, venham cá jantar connosco, por favor. Palestine will live forever. 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 Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will be free. Pessoal, desculpem lá aí os riscos de luz, mas eu, pelos vistos, na carga
fomos sujeitos na visita de estudo ao Ministério do Ambiente, que me partiram o link do telemóvel, provoca isto, mas acho que dá na boa para acompanhar a transmissão. Já sabem, se me quiserem oferecer um telemóvel novo, estão à vontade. E nós até vamos ter novidades em relação a isso, ok? Pode vir aí uma lista de prendas de Natal da PTrevolution em que tu podes comprar material para a malta e a gente identifica especificamente o que temos. Ok? E pronto. Before I start, because also I am angry, I think we're all at an angry state, calling out the police for the barricades today, because no sense at all, it gives a sense of exclusion, just some feedback to the police. And even if you don't want us here, we'll still be here. We will be all of your touristy pictures of all the lights and while you walk around and mind your business. Exactly. We are here. We are here. I didn't plan on speaking, but I'm feeling a lot of feelings. I think we've reached a day count where it's a bit foggy, where it's a bit hard to look forward and keep going. But I hope these events serve as a reminder that we are all not alone, that we are all walking the right path. It is, from our day-to-day lives, very difficult in all these debates and discussions and fights about what words to choose when everything is so clear to us, and it can feel like we see things that others don't see. It feels like hypocrisy is taking over. It feels like ignorance is literally shutting us up and thrown into our face. And I am sick and tired. I am so sick and tired of privilege. I am so sick and tired of ignorance. I am so sick of tired of prioritizing mental health. Well, we are not allowed to prioritize mental health. While our identities are made political, while natives fight for their native land, while they did not choose to fight for what is theirs. And we are here to demand liberty. We are here to demand humanity. This is just a reminder that we are decent human beings and that your moral compass is not wrong. Even if the leaders fail to lead and the politicians fail to speak and we hold our breath when it comes to a vote of a ceasefire and we decline and keep on bombing and send aid, but keep on sending weapons too, and it all just doesn't make sense. And in this cruel world, we are together. Thank you, guys. Thank you. Next, I would like to call Julia to read us a poem. Hello, good night. The poem I'll read is in English, and I have read it before in the very first vigil that we did. When I was walking here, I was thinking how awful it is that this has become a routine, that on Wednesday nights we gather here. I really wish we wouldn't, but yeah, this is the poem. It's called What I Will by Suhair Hamad. I will not dance to your war drum. I will not lend my soul nor my bones to your war drum. I will not dance to your beating. I know that beat. It is lifeless. I know intimately that skin you are hitting. It was alive once, hunted, stolen, stretched. I will not dance to your drummed up war. I will not pop, spin, break for you. I will not hate for you or even hate you. Especially, I will not die for you. I will not mourn the dead with murder nor suicide. I will not side with you nor dance to bombs because everyone else is dancing. Everyone can be wrong. Life is a right, not collateral or casual. I will not forget where I come from. I will craft my own drum.
Gather my beloved near, and our chanting will be dancing, our humming will be drumming. I will not be played, I will not lend my name nor my rhythm to your beat. I will dance and resist and dance and persist and dance. This heartbeat is louder than your death. Your wardrobe ain't louder than this breath. Thank you. Thank you, Julia. Next, I would like to call Nico to read us a poem as well. And we are out of inscriptions right now, so we have a lot of time. If anybody wants to come and share something, chant, rant, you're welcome. Yeah, the stage is yours as well, so feel free to come and join us. Thank you very much. Good evening. I didn't have anything prepared, so I'm going to read a poem in Portuguese. I'm sorry, but because I didn't have anything prepared, this is the first one that I thought, this probably makes sense. Eu não tinha isto preparado, portanto perdoem-me. Também não sou muito boa a ler poesia, mas foquem-se nas palavras em vez da minha falta de jeito, por favor. É um poema do Jorge de Sena chamado Os Fuzilamentos de Goia, que a maior parte do poema acho que se adequa muito à situação que se está a viver e ao que estamos a sentir. Não sei, meus filhos, que mundo será o vosso. É possível, porque tudo é possível, que ele seja aquele que eu desejo para vós. Um simples mundo, onde tudo tem apenas a dificuldade que advém de nada haver que não seja simples e natural. Um mundo em que tudo seja permitido conforme o vosso gosto, o vosso anseio, o vosso prazer, o vosso respeito pelos outros, o respeito dos outros por vós. E é possível que não seja isto, nem seja sequer isto o que vos interessa para viver. Tudo é possível, ainda quando lutemos como devemos lutar, por quanto nos pareça a liberdade e a justiça, ou mais que qualquer delas, uma fiel dedicação à honra de estar vivo. Um dia sabereis que, mais que a humanidade, não tem conta o número dos que pensaram assim, amaram o seu semelhante no que ele tinha de único, de insólito, de livre, de diferente, e foram sacrificados, torturados, espancados e entregues hipocritamente à secular justiça, para que os liquidasse com suma piedade e sem efusão de sangue. Por serem fiéis a um Deus, a um pensamento, a uma pátria, uma esperança, ou muito apenas à fome irrespondível que lhes raia as entranhas, foram estripados, esfolados, queimados, gaseados e os seus corpos amontoados tão anonimamente quanto haviam vivido, as suas cinzas dispersas, para que delas não restasse memória. Às vezes, por serem de uma raça, outras por serem de uma classe, expiaram todos os erros que não tinham cometido ou não tinham consciência de haver cometido. Mas também aconteceu, e acontece, que não foram mortos. Houve sempre infinitas maneiras de prevalecer, aniquilando mansamente, delicadamente, por ínvios caminhos, quais se diz que são ínvios os de Deus. Estes fuzilamentos, este heroísmo, este horror, foi uma coisa entre mil acontecida em Espanha. Vou fazer um parênteses, desculpem, que sabemos que acontece mais e mais na Palestina e em Gaza, e vou recomeçar esta parte. Estes fuzilamentos, este heroísmo, este horror, foi uma coisa entre mil acontecida em Espanha há mais de um século e que por violenta e injusta ofendeu o coração de um pintor chamado Goya, que tinha um coração muito grande, cheio de fúria e de amor. Mas isto nada é, meus filhos. Apenas um episódio breve, nesta cadeia de que sois um elo, ou não sereis, de ferro e de suor e sangue e algum sêmen a caminho do mundo que vos sonho. Acreditai que nenhum mundo, que nada nem ninguém vale mais do que uma vida ou a alegria de tê-la. É isto o que mais importa, essa alegria. Acreditai que a dignidade em que hão de falar-vos tanto não é senão essa alegria que vem de estar-se vivo e sabendo que nenhuma vez alguém está menos vivo ou sofre ou morre para que um de só vós resista um pouco mais à morte que é de todos e virá. Que tudo isto sabereis serenamente, sem culpas a ninguém, sem terror, sem ambição e, sobretudo, sem desapego ou indiferença, ardentemente espero. Tanto sangue, tanta dor, tanta angústia, um dia
Mesmo que o tédio de um mundo feliz vos persiga, não hão de ser em vão. Confesso que muitas vezes, pensando no horror de tantos séculos de opressão e crueldade, hesito por momentos e uma amargura me submerge inconsolável. Serão ou não em vão? Mas mesmo que o não sejam, quem ressuscita esses milhões? Quem restitui não só a vida, mas tudo o que lhes foi tirado? Nenhum juízo final, meus filhos, pode dar-lhes aquele instante que não viveram, aquele objeto que não fruíram, aquele gesto de amor que fariam amanhã. E por isso, o mesmo mundo que criemos nos cumpre tê-lo com cuidado, como coisa que não é nossa, que nos é cedida para aguardarmos respeitosamente, em memória do sangue que nos corre das veias, da nossa carne que foi outra, do amor que outros não amaram porque lhe roubaram. Obrigada. Sem demoras é urgente cessar fogo permanente. 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 Cessar fogo permanente. Sem demoras é urgente cessar fogo permanente. Sem demoras é urgente cessar fogo permanente. Sem demoras é urgente cessar fogo permanente. Hello. For those who don't know me, my name is Renoir. I'm from Syria, and I came here to talk as an Arab to my Portuguese friends mostly, and for everyone that has reached out to me also that is not Portuguese and that have been hearing a lot recently people saying that it's been already 60 days. We are losing hope. This seems like no one is listening to us. It seems like we are not making any improvement, that this is becoming a lost cause. I feel absolutely hopeless. I don't know what to do anymore. And I am very, very disappointed. So what I want to say to these people, and what I've been saying to these people, and what I want to reinforce here, is that it's really not up to us to decide that it's a hopeless cause. I was born in Syria, and it's a cause that all of us know as Arabs, that it's in our minds always. It's something that we hear about since we are very, very young. It's something that I can't count the amount of times that I've cried about before October the 7th, way before October the 7th. And even as someone that has gone through war myself and talking with my other Arab friends that have also gone through war, and I look at them and they're always here, they're always fighting, they're at every protest since before October the 7th. They're always sharing and raising awareness about this since before October the 7th, because if we don't talk about it, then we are not us anymore. Me thinking that if my grandma's home was only a few kilometers south, if I was just born only a few kilometers south than where I was, then probably my home would have already been demolished or given to someone that to someone else, that we would have been displaced, that the olive trees that my grandma has planted probably would have been burned. It pains me to think about this. It has pained me to think about this since I was a child, but it's still really not up to me to decide that just because we've been talking about this since forever, since before that I was born, since before that I can remember, and that this is a hopeless cause, because what I see here is something that I have never seen here before. I've been in Portugal for 5 years, and almost every day there is an event in solidarity. Almost every day there is more and more people being educated about this, being aware about this, coming to protests, coming to vigils, showing up, sharing things. So before, when I used to cry about this, like I still do, I didn't have anyone to talk to, or I only had my Arab friends to talk to. And now I have such a big community
that understands what is going on, that is willing to fight about what is going on. So, guys, you can't lose hope. Like, we haven't stopped talking about this for 75 years, and we will never stop talking about this for 75 years. And as long as every single week that I come here, there is a Palestinian here, then we should keep coming back, and we should keep protesting, and we should keep fighting. Because if people that are in Gaza right now, if the people that are getting displaced and bombed right now are still trying to communicate their voice to the world, if these people are still trying to share, despite Israel cutting off electricity, water, despite all of these atrocities that have been happening for 75 years, finally being shown to the world and being taken to a way higher scale, if these people are still talking, if these people are still trying to communicate their voice, then who are we to say that it's a hopeless cause and that we will stop fighting because no one is listening to us? We can't do that. This is not over. This will never be over. Our fight will not be over. We will not stop until they stop. And this doesn't stop only after the ceasefire. This stops when all the atrocities, the apartheid stops. This stops when the Palestinians tell us that it's time to stop, not when we decide this, okay? This is what I wanted to share with you today. And just to close this, because I have been asking my friends, there is a poem that I wanted to read, and I've been unsure about reading it because I was like, it's too dark, people are losing hope, I don't know, maybe I should read something that is hopeful, but I was encouraged that no, we should talk about the dark things, and I hope that just because I hope that you guys remember these words that I have said today, and I hope that you guys look up to the Palestinians that have been subjugated to this for the last 75 years, and they are still fighting. So if they are still fighting, then we should still fight too, no matter how hopeless we feel sometimes, no matter how hard it is to wake up in the morning, no matter how hard it is to keep crying about this, we should still fight for this, okay? So the poem that I will read was written on the 1st of November, was shared on the 1st of November after a settler was, a Palestinian in the West Bank was murdered by a settler while he was picking his olive trees. And it's a very special poem to me when my friend shared it, because it is something that I feel like we in Portugal also have in common, is these olive trees. And if I just imagine someone touching my grandma's olive trees, I burn inside. So I think this is something that everyone here can relate to. So the poem is called "The Olives Won't Be Picked" by Just Saman. This season, this war, this war's season, this season's war, the olives won't be picked, and the earth won't rest, and the oil won't hit the shelf of the Arab grocery store. And I will search for Nablus's oil on the shelf. I will ask Ammu if it's coming, and Ammu will mutter, not this season, not this war. He won't tell me Bilal woke up at sunrise to pick the olives. He won't tell me Bilal was watching over the olives since he was 6. His eyes knowing their shades of green, their ripeness, their oil concentration. His big farmer hands knowing when they were ready and when they needed another day. He won't tell me what was the settler wearing that morning besides his AK-47. We won't know how loud did Bilal's son scream. I won't know if Bilal dreamed the night before. Did he remember his dream? Or who his wife called to pick up his body? The olives are still not picked, not pressed, not packaged, not shipped, not transported, not stored, not priced, not sold, not tasted, not mixed, not cured. Should Bilal have come another day? Could the olives have waited? Could the harvest have been delayed? Could the settlers have stayed in Brooklyn? Will the trees remember Bilal? Thank you.
Então, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, então, eu faço parte de um coletivo de mídia independente português que há 11 anos que está nas ruas a acompanhar aí vários protestos. E para nós é uma coisa muito especial porque a PTrevolution começou porque há pouco mais de 10 anos, no mesmo momento que nós começámos, exatamente há 11 anos, havia uma moça de 7 anos que pegou num telemóvel em Gaza, que se chama Jana Jihad, ok? E começou a fazer live streams, a reportar o que passava em Gaza. Okay? Pronto. Foi uma inspiração para mim, muito importante para criar em Portugal, na Europa privilegiada branca, o que se estava a passar, quando aquela menina de 7 anos pegou no telemóvel, mediante bombardeios e tudo o resto, foi uma grande inspiração. O que é que eu vos quero dizer? Basicamente, porque é que eu vim aqui? Por favor, apoiem os mídias independentes, ok? Tanto portugueses como todos os outros, que estão a relatar neste momento o que está realmente a acontecer em Gaza. Facilmente, vocês fazem uma pesquisa nas vossas redes sociais e descobrem que neste momento em Gaza, ok, há mais de 50 jornalistas que foram mortos, ok, ou desaparecidos, ou presos, ok, e mais que isso, já temos neste momento no terreno crianças a pegar no seu telemóvel e a demonstrar o que se está a passar. Eu acordei para a vida, ok, com 32 anos, e neste momento temos pessoas a acordar para a vida com 6, 7, 8, 10 anos, que pegam no telemóvel, pronto. Não permitam que o discurso, que a manipulação zionista que se vê nos mídias convencionais seja o discurso dominante, ok? Felizmente, ainda por cima, porque agora há 2 dias houve a família de um repórter importante da CNN que foi atacada pelo exército israelita, o discurso está a mudar um pouco. Mas, por favor, pessoal, partilhem a informação que sai do terreno e, acima de tudo, não se esqueçam de partilhar o que os mídias independentes, que não obedecem aos editoriais economicistas, sensacionalistas e em linha com os governos, ok? Porque esta luta é global, ok? E pedia só que dessemos aqui um grande aplauso para todos aqueles que já perderam a vida, tanto na Palestina como em muitos conflitos por todo o mundo, que só nos querem mostrar o que realmente está a passar e não alinham com as linhas editoriais economicistas do mainstream, ok? E é só isso que eu vos peço. Muito obrigado por estarem. Free, free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Hey everyone, I'm Sarah. I think some of you know me. I'm Palestinian Moroccan. I came here like half an hour early because I have a time management issue. And I was writing how I felt, and my friends encouraged me to share it, so it's just something that I just came up with. Gaza was my home for some years. It was tough and full of tears. I loathed my life there. It felt like I never belonged there. I wanted an escape to the West. I wanted to live like the rest. I wanted to be Rachel in Friends or one of the Gilmore Girls. I left to be myself and to live my life. So now I'm a strong, independent person.
Yet the world threw my soul in prison. I have a job, a home, and a community, but I'm still fighting a catastrophe. My freedom is a Western joke, that we are open and woke, but in reality, we are still just falling down the hill. My wish is for Palestine to be safe, for our children to have a life, for our dreams to exist beyond the wall, and for our rights to be the same as all. Hello again. Did you miss me? Well, something came to mind, and I felt oath to share it. A lot of my friends here and across the world, but who are not Palestinians, have been sharing recently, especially today. I have received few phone calls. Everyone feeling helpless, and everyone feeling there's no point of whatever they're doing, whether they're posting online, whether they're marching or protesting. They feel, where are we going? What's happening? My friend Sarah, who lives in New York, who's, well, I don't like to say this, but I'll have to for the sake of what's happening now. She's Jewish American, and she's one of my closest friends. And today she was like losing her mind. She's like, I can't take it anymore. What can we do? Half of my family is cutting me off, and the other half I'm still trying to keep ties with, and nothing is happening to move forward. And I'm like, you know what? It's gonna take some time. It's gonna take some time, and it's not gonna be easy. We're gonna feel helpless. We're gonna feel nothing is useful, but it's not. I promise you it's not, because this is what they want us to feel. They want us to feel that our voices are not being heard. They want us to feel helpless. They want us to feel useless. They want us to feel that there's no way anything will change, and it's what you see on media is what's gonna happen by force. And I guarantee you, no, it's not. That's the threat. They are threatened more and more for people exposing the scheme of Zionism and the scheme of like all the occupation and what have been happening for the past 76 years. Today, my other friend, who I'm not going to mention her name because she's here with us today, who's also shared the same thing, and she's devastated, she's crying, and I'm like, every day is going to be really, really hard, but you're going to put that aside, and you're going to say, I can do it, I can resist, and I'm going to keep going on, because I have a community of people who will be there for me, who are going to hug me, and who are going to tell me, it's okay, we are in this together. And I truly, 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 if anyone wants a hug later, I'm ready to give any of you hugs. I would love that, actually, if that works. We need to give each other hugs. We need to look each other in the eye and tell, I see you, and I know you're here, and I'm grateful for you that I see you every single time. We really need to tell each other that, and to our friends, because as we Palestinian have experienced for the past 76 years, that we do need to take a very long breath and just say, it's okay, we're gonna keep resisting, and they're not gonna be able to break us from the inside. This is how I was raised. You're raised to resist. You're raised to keep it all in and move forward and never give up. You cannot give up. We cannot give up. We need to be there for each other. And it's gonna get worse. So buckle up, people. We have a long way together, and I need you, everybody, to look each one at your side and acknowledge their existence. Acknowledge that you're all here together because of humanity. This is really important for everyone. And thank you very much.
também é uma forma de luta. O luto que nos consome também nos junta. O luto também é uma forma de sinalizar a dignidade de quem morre enquanto resiste. O luto é o outro lado da luta, o sinal de que a vida não é vã. Uma forma de resistir à tentativa de apagamento do outro, de impedir que o outro seja esquecido, de manter o outro vivo. Hoje de luto, amanhã na luta, para resistir e apoiar quem resiste, para dar nome aos corpos caídos, para dar corpo aos nomes que entoamos. Vou cantar uma canção, é um lamento popular dos Açores, mas que eu conheci através do Zeca, e hoje, como já se cantaram vários do Zeca, decidi vir aqui também. Oh meu bem, se tu te fores, oh meu bem, se tu te fores, como dizem que te vais, como dizem que te vais, deixa-me o teu nome escrito, deixa-me o teu nome escrito numa pedrinha do cais, numa pedrinha do cais. Oh, 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 oh. Quando o meu mano se foi, quando o meu mano se foi, 7 lenços alaguei, 7 lenços alaguei, mais a manga da camisa, mais a manga da camisa, e dizem que não chorei, e dizem que não chorei. Oh, 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 oh. Meu amor vem sobre as ondas, meu amor vem sobre as ondas, meu amor vem sobre o mar, meu amor vem sobre o mar. Ai, quem me dera morrer, ai, quem me dera morrer nas águas do teu olhar, nas águas do teu olhar. Oh, 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 oh. Palestina vencerá, Palestina resistirá, desde o rio até ao mar, Palestina será livre. Obrigada. Obrigada, Salim, pela tua música, foi super linda. E obrigada a todos por estarem aqui hoje. Vamos encerrar a vigília. Queria lembrar que na sexta-feira, dia 8, às 15 horas no Martim Muniz, há uma marcha que vai... Para a Casa dos Bicos. Casa dos Bicos. Fundação José Saramago. Ok, Fundação José Saramago. Eu sei que é feriado, mas acho que não há desculpas a este ponto. Portanto, se puderem aparecer, era incrível. Vou dizer em inglês agora. There's a march dia... Oi. There's going to be a protest, a march on the 8th, this Friday, at 3 o'clock in Martim Muniz. So if you can show up, that would be amazing. Thank you for coming today, thank you for sharing your words, and we will be here next Wednesday at 7:30 to keep on the vigils. And thank you.
sorry, I'm really bad at this. Also, if you want to join the WhatsApp group where you have the updates and all the things that we are doing, please go there to Rebecca and she will add you. Se quiserem juntar ao grupo do WhatsApp, não sei, podem ir ali ter com a Rebecca e ela adiciona-vos. É para announcements e para todas as atividades que estão relacionadas com a Palestina no país todo. Ok, agora é mesmo o fim. Obrigada. Bom, maltinha, nós também vamos ficar por aqui. Sabem aquele dia que tu sais de casa, que desde casa da carrinha a pensar que não está a passar nada e depois tens um momento de solidariedade fantástico como o de hoje, ok? Está aqui a prova que quando as pessoas saem à rua podem fazer alguma coisa fantástica. Não se esqueçam, na próxima sexta-feira, dia 8 de dezembro, marcha pela Palestina, a começar no Martim Muniz e a terminar na antiga Casa dos Bicos, na Praça das Cebolas, na atual Fundação José Saramago, onde vai haver também um cantar de coros que o valor reverte para a Palestina. Pronto, e depois no sábado também temos aí a manifestação pela justiça climática, quando vão estar a presença tanto de uma como outra. Se nos quiserem ajudar a cobrir os custos dos nossos diretos, do nosso trabalho, ficamos eternamente agradecidos, muito a sério. Tivemos este fim de semana a amabilidade de ir até Terras do Barroso, apenas só com motivos vossos, e estamos extremamente agradecidos por isso. E olha, hoje vamos terminar aqui, muito obrigado por nos seguirem, malta, não se esqueçam, gostos, partilhas, comentários, é de borla e o algoritmo agradece muito mesmo, ok? Aqui é o meu abraço, não se esqueçam de fazer alguém feliz hoje, até já, e Palestina livre, hoje e sempre. Palestina livre. Palestina